Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, que muita gente desconhece, no campus da Marquês de Paranaguá, campus dedicado à área de exatas, tecnológicas, e que abriga então uma pesquisa, um grupo de pesquisadores, um grupo de ensino na área da História da Ciência, e que tem hoje aqui, temos a satisfação de receber justamente uma das fundadoras do programa, a primeira coordenadora do programa, quando ele foi instalado nos anos 90, e que, além disso, tem também um centro de pesquisa, CESIMA, Centro Simão Matias, também está lá no campus da Marquês de Paranaguá, um campus muito agradável, pouco conhecido, às vezes todo mundo pensa na PUC, pensa na Monte Alegre, mas esquece que a PUC tem vários outros locais hoje em dia, São Paulo capital e interior, e que particularmente tem esse prédio muito especial. A nossa convidada de hoje, a professora Ana Maria Afonso Goldifarb, já esteve conosco aqui no programa Nova Estela desde o seu início, e antes de passarmos diretamente ao tema hoje, que são manuscritos raros encontrados na Inglaterra por pesquisadoras do Brasil, da PUC São Paulo, que eu acho que ela tem bastante novidade para contar em relação às outras visitas sobre esses manuscritos. Eu queria comentar e ver se você gostaria de dar alguma mensagem aqui ao nosso público, que desde esse ano de 2009, a professora Ana Maria está na reitoria aqui da PUC, justamente dando uma força aí na área de pesquisa e de pós-graduação. Como é que está essa vida assim, dupla de pesquisadora, professora e, ao mesmo tempo, administração? Eles dizem que toda mulher tem jornada dupla. Eu me sinto uma mulher com jornada tripla. Nós temos há um tempo atrás, a Lúcia Santaella, que é uma professora bem conhecida de todos nós, dizia que a PUC era uma universidade de saliva e giz. E ela dizia, falta espaço, falta infraestrutura, falta não sei o quê, mas a saliva é de primeira. Eu acho que é isso, esta reitoria, em particular meu chefe direto, né, de quem eu sou adjunta, o professor André Ramos Tavares, que é o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa aqui da universidade, tem essa ideia da facilitação da pesquisa, ou seja, aonde identificar onde as pesquisas estão acontecendo e fazer com que o pesquisador, além da pesquisa, que sempre é pesada, não tenha que quebrar uma montanha inteira de pedra para poder fazer com que a pesquisa dele vá para adiante. Tem mais uma proposta que eu acho, quer dizer, está se formando uma equipe para ajudar a facilitar. São facilitadores de pesquisa, é para isso que o pessoal está sendo treinado. Eu sei que tem uma parte dos professores que está ansiosa para ter esse pessoal já por perto, mas calma, porque eles estão sendo treinados. E a outra via é pensar na pesquisa não só na pós-graduação, onde ela acontece de forma plena e fortificada, mas num vínculo com a graduação, para que a gente, já com a iniciação científica, com os primeiros trabalhos, já trazendo a graduação para a pesquisa, desde o início. Quer dizer, criar na PUC uma cultura de pesquisa, não só com os polos de excelência que ela já tem, porque ela tem, não é? Mas transformando a universidade inteira num grande polo de pesquisa. Né? Essa que é a ideia. Então, isso foi o que me animou, porque era uma fase em que eu estava ocupadíssima com a pesquisa e com a pós-graduação, e a última coisa que eu teria pensado na minha vida, no primeiro momento, quando eu recebi o convite, a tendência era dizer não, mas depois, como a proposta era tentar criar essa cultura para a pesquisa, isso me fascinou. Não é? Muito bom. Então vamos voltar, porque o nosso tempo aqui vai passando e eu acho
que a gente talvez tenha uma oportunidade de receber até o André, né, o nosso A Marina, da graduação, reitor. que aceita essa ideia da pesquisa na graduação. Vamos trazer o pessoal que está batalhando na nossa reitoria para que a PUC realmente avance e se enraize nessa cultura da pesquisa. Mas vamos falar um pouquinho agora, vamos trocar de chapéu, então. Vamos falar da tua pesquisa. Você viajou nos últimos anos junto com outros professores, professoras da PUC São Paulo, para a Inglaterra, Londres, e encontrou alguma coisa muito original, que não havia sido ainda, vamos dizer, não havia sido focada, né? Não estava trazido... Não, estava perdida mesmo. Estava perdida. Então conta para nós, como é que vocês acharam e o que vocês acharam? Então, foi assim, eu acho que há uns programas atrás eu estive aqui com vocês e falei que no ano 2000 nós estivemos e encontramos coisas que eram inauditas nos arquivos da Royal Society que decididamente não haviam sido microfilmadas. Lá em Londres. Lá em Londres. E o pessoal insistia que estava tudo no microfilme, que não sei o que e tal. Então, nós já desde 2005 éramos honorary Research Fellow da Royal Society, a professora Márcia e eu, dentro de um projeto temático da FAPESP, em contrapartida da PUC com o University College de Londres, né? E a gente estava buscando uma oportunidade, porque Londres tem, e dentro da universidade, bibliotecas inacreditáveis, centros de pesquisa inacreditáveis, arquivos inacreditáveis. Então, chegou a vez, no ano passado, do arquivo da Royal Society, por uma série de circunstâncias, inclusive geográficas. O ponto de Londres, onde o nosso apartamento funcional da universidade estava localizado. Então, a professora Márcia Ferraz e eu combinamos que estava na hora de voltar, porque nós tínhamos uma curiosidade há mais de 5 anos sobre o Dr. Goddard, que é uma figura pouco estudada e era um dos fundadores da Royal Society, né? De 1660, na verdade, como eles têm um lapso de calendário e também até que a carta monárquica chegou na Royal Society era 61, então de 61. E nós vimos nos manuscritos aí que a gente tinha microfilmado um tipo de receituário de laboratório inacreditável do Dr. Goddard, que parecia que misturava o que é um químico no século XX e XXI, com o seu protocolo de pesquisa, com aquela segunda agenda meio secreta de alguém do século XVII que queria mostrar, mas esconder e tal, e a gente queria olhar o que era o arquivo do Dr. Goddard. Muito bem, nós pedimos que viesse, havia algum arquivo dele, disseram para a gente que não. Nós dissemos, bom, então nós vamos bater em determinados códices. Você tem o códice de medicina, você tem o códice de cirurgia, você tem de vários temas. Então nós pedimos de alguns e começamos a revistar. E nisso apareceu uma série de documentos muito estranha, que a gente tinha certeza que não era uma coisa ordenada. Então nos veio a ideia, e para isso você tem que conhecer muito bem o que é um arquivo, que aquilo fosse um arquivo fechado. Um arquivo fechado é um arquivo que vem diretamente da casa da pessoa e ele não chega a ser classificado pelos arquivistas nem pelos bibliotecários. Ele fica da forma que veio. Então, nós tínhamos uma ideia, assim, regular de que aquilo tinha sido reorganizado várias vezes, inclusive por catalogações recentes. E para nós foi muito esquisito aquilo. Então, a professora Márcia e eu dissemos, bom, vamos ver o que temos aqui, porque está com cara de ser o arquivo do Dr. Goddard, na verdade. Tem manuscritos de coisas aqui que não deveriam pertencer a esse códice, a esse livrão em particular, de medicina ou de química e tal. E quando a gente estava revistando, apareceu uma coisa estranhíssima. Opa. Um manuscrito, esse era um manuscrito em inglês, que falava de uma receita
do líquido alcaeste. O líquido alcaeste, esclarecendo o público, o líquido alcaeste era um material que todo mundo procurava, mas ninguém deu a receita, você não encontra em lugar nenhum, é a primeira vez que essa receita aparece, inteira, completa, em 1,5 páginas, que eles consideravam que era um líquido, ou uma substância, um licor viscoso, que dissolvia qualquer tipo de concreção. Portanto, era uma coisa maravilhosa, porque imagina bem, eles tinham um problema para minerais, para metais, para não sei o quê. Qualquer coisa ele dissolvia. E mais, ele não perdia as características dele e você o recuperava inteiro. Imagina que coisa maravilhosa, não é? Quem tivesse essa receita seria dono do mundo, né? Porque vamos lembrar que um dos problemas sérios no século XVII era não só o que era a dissolução de metais e minerais e tal, mas a dissolução de pedras no organismo, por exemplo. Então, se era uma coisa que era um licor suavíssimo, maravilhosíssimo, não sei o quê, e dissolvia qualquer tipo de concreção, inclusive interna, então você tinha descoberto, não era pedra filosofal, porque a pedra filosofal é uma outra coisa. Mas solvente universal. Um solvente universal, que era uma das grandes buscas do período, né? Então, ali, a receita, em inglês, nada de latim, de caracteres, grego. nada, ali na nossa cara. A gente não conseguia acreditar, aquilo foi uma excitação louca e, ao mesmo tempo, você não podia tornar pública, porque os ingleses, com aquele ar fleumático deles, se aparece com alguma coisa, depois não é. Então, nós fizemos toda uma busca, mobilizamos o professor que nos recebe lá, que é um professor emérito da universidade, o professor Pio Rattanzi, não é? Que é um dos grandes especialistas em Newton, até hoje, é um senhor já, né? Já esteve aqui na PUC. Esteve na PUC já 3 vezes, né? Esse último período de 40 dias, ele veio para um congresso e veio como pesquisador visitante, com o apoio da FAPESP e da PUC. E, como ele é um especialista do período, ele falava, mas eu nunca ouvi falar disso, então começamos para cima, para baixo, para cima e para baixo. Nós localizamos nas atas do início da Royal Society um período que vai entre setembro e começo de novembro de 61, aonde tem um bate-bola entre aquela meia dúzia que fundou a Royal Society, em particular o secretário perpétuo da Royal Society, aquele que foi o primeiro e foi secretário até a morte dele, que é o Henry Oldenburg, justamente com o Godard. Aí nós tivemos certeza absoluta que aquilo era o arquivo fechado do Godard. Tinha ido parar nas coisas do Godard e a família retornou, talvez, anos e anos depois do falecimento dele. Muito bem, então, naquele bate-bola das atas, tinha que haver, no mínimo, mais 2 documentos. E aí dependeu muito da gente saber aonde procurar, porque eles foram espalhados por outros códices. E depois, mais tarde, nós percebemos que com toda a intenção. Quer dizer, eles eram separados e colocados em outros lugares para que só quem soubesse da história encontrasse aquilo. Isso na época dele mesmo. Na época dele, no século XVII, havia muito uma coisa, eu sempre lembro do Newton escrevendo uma carta para o Henry Oldenburg, onde ele diz que o Boyle, e ele era um jovenzinho de uns 20 anos, o Newton, dizendo que o Boyle, que era sênior dele, muito mais velho que ele, devia se controlar, porque ele estava jogando pérolas aos porcos, publicando na Philosophical Transactions, que não era justamente da Royal Society, que não era uma revista de divulgação, certas fórmulas e tudo que alguns deviam estar com os dedos quentes de vontade de pôr a mão naquilo, que ele não devia publicar. Então, é muito curioso porque até a organização dos documentos era propositalmente feita de uma maneira especial. Uma parte estava, sem dúvida, no arquivo fechado do Dr. Godard. Outra parte, pelos que organizaram mais tarde esses arquivos, foi colocada de maneira em que, quando eles dizem
volume dos Classified Papers 11 foi mudado para o 14, aquele do 14 foi mudado para o 11. Quer dizer, você vê um dedo que não é exatamente o dedo de Deus atrás disso. Não foi uma coisa natural. Eles montaram mesmo um esquema. E aí, depois de muita busca, com muita lógica, nós encontramos os outros 2 documentos. Um deles... Também na Royal Society. Tudo na Royal Society, desde o primeiro dia. E foi curioso porque a gente encontrou logo na primeira semana de buscas o primeiro documento. Os outros 2 não foram tão fáceis. Então, o outro diz respeito a um documento em latim, que foi lido para a Royal Society. Também Esse do Dr. documento, Godard. pelo Godard, com punho e letra do Oldenburg, do secretário, dizendo que haveria um alcaeste animal maravilhoso e que tinha a ver com algo que recentemente tinha sido descoberto pela medicina. Aí, eureka, nós já mais ou menos apoiamos uma parte da hipótese que nós tínhamos desde o início, que a medicina era o grande duto dessa busca de laboratório, não é? Então, mais precisamente, nós estamos falando da circulação linfática, não é? Dos vasos linfáticos e da linfa, que era uma descoberta de 1654. Então, era uma maravilha da ciência na época, uma maravilha da medicina, não é? Não tinha nada assim de ultra secreto, ao contrário, o Dr. Bartholin, que era um dinamarquês, tinha feito essa descoberta dos vasos linfáticos, e eles não sabiam muito bem para que tinham muitas hipóteses, para que a linfa devia servir, o que era aquilo no organismo. Então, esse documento diz que a linfa está lá para destruir pedras no rim, na vesícula, não sei aonde, está lá para acabar com as concreções do organismo. Quer dizer, não se tinha a ideia que se tem hoje, depois de muita experimentação, de saber que a linfa está lá, é um regulador do organismo, é quem te mantém a temperatura e etc. Essa era uma das hipóteses. A outra, que era a vencedora no período, era essa, de que para dissolver as concreções. Muito bem. Então, havia nesse documento uma equivalência entre o que era a linfa animal, que eles chamam, aquela de dentro do organismo, com o alcaeste externo, aquele que você preparava em laboratório. Então, é um documento e tanto. Daí, passado o primeiro susto, veio esse segundo susto, aí vem um terceiro susto, que é um documento do Godard, respondendo a uma série de questões que lhe foram feitas, aliás, ao contrário, dizendo quais as questões que deveriam ser feitas para que se soubesse melhor daquele documento inicial, daquele documento que foi lido. E aí, lá pelas tantas, nós dissemos, bom, são as 3 sessões. Uma aonde o Henry Oldenburg lê o documento em latim, uma que vem as questões do Dr. Godard, e na última, que eles dizem que o Henry Oldenburg responde às questões do Dr. Godard, veio o documento do alcaeste dizendo, está aqui a tua resposta é esta a fórmula do alcaeste. Só que é o seguinte, tinha uma coisinha lá na segunda reunião, porque são 3 reuniões ao todo, que dizia assim, que se escreva muito bem o documento do Dr. Godard, porque ele tinha aquela letra de médico, já no século XVII a letra de médico é uma desgraça, e que se guarde muito bem o documento do alcaeste. Nós falamos, bom, isto quer dizer, porque estão falando do alcaeste animal, que existe um 4º documento. Só que a essa altura, nosso avião saía de Londres em poucas horas. Tem próximos então, capítulos. nós viemos, não é? Preparamos um seminário para o ano seguinte, porque a gente tem que voltar todos os anos. Preparamos um belo artigo, que está para sair agora no Notes and Records, da Royal Society, em conjunto com o professor Rattanzi. E a primeira coisa, no nosso primeiro dia de Londres, foi sair correndo, ainda com sono do avião, para ir para a Royal Society procurar o 4º documento. E foi muito curioso, porque o professor Rattanzi estava sentado conversando com o chefe
da biblioteca e do arquivo, e enquanto os dois conversavam, a professora Márcia e eu procurávamos e nós achamos o documento. E Junto aí com ele os estava... Não exatamente, estava num outro volume ainda, que a gente desconfiou que devia estar lá, olhando a lógica da distribuição de documentos. Aí foi muito curioso porque ele estava contando naquele momento, o bibliotecário-chefe, que nós desconfiávamos de um quarto documento. Aí eu sentei na frente deles e disse, e nós acabamos de encontrar. E o professor Rattansi disse ao bibliotecário-chefe, e elas acabaram de encontrar. Ele falou, e elas acabaram de encontrar. E, quer dizer, ele disse uma coisa que é bem verdadeira. A primeira vez, apesar de 3 documentos, em catálogos diferentes, saiu como capa aqui da pesquisa FAPESP, e saiu uma nota grande no Notes and Records, quer dizer, mobilizou a comunidade internacional da Royal Society, a revista atual da Royal Society. Saiu porque encontrar documentos nesta parte das humanidades é mesmo uma raridade, né? É uma raridade mesmo. E mobilizou a comunidade internacional, comoveu, porque nem o inglês tinha encontrado aquilo e tal, e 3. Ele falou, mas podia ser um golpe de sorte. Mas você vem e encontra um quarto documento, aí já não é mais um golpe de sorte, você sabe o que você está procurando e como. Nós temos até uma hipótese de por que isso aconteceu, mas não vem ao caso neste momento. Aí, nós tínhamos que identificar a letra desses documentos, porque havia o documento, os 2 documentos, o do Godard era a letra do Godard, o do Oldenburg era a letra do Oldenburg, acabou por aí. E o documento do Alcaeste, que letra era aquela? Então o professor Rattansi disse, a próxima empreitada é vocês encontrarem de quem é essa letra. Imagina, no meio daquelas centenas de letras, de mais ou menos 50 anos de trabalho daquela primeira fase da Royal Society, como é que você ia encontrar? Bom, aí é a memória de documentos que você já viu. A professora Márcia e eu tínhamos a memória de uma série de documentos e havia um que nos chamou a atenção muitíssimo. Era um documento que tinha uma receita e ele tinha escrito em francês na beirada, como se fosse uma nota à parte, com uma outra letra, algo que tinha acontecido na Inglaterra, em francês, né? Numa letra que se desconhecia, se dava o documento como desconhecido, e aí vinha uma receita em latim que dizia processos mas o título era em francês, processos da madeira, processus du bois. Muito bem. Esse documento era estranho, aí nós fomos olhar, porque a letra da barrada, aquela em francês, era parecida com a letra do documento do Alcaeste. Uhum. E aí nós juntamos forças, né, entre os 3, cada um foi observando uma coisa, um lembrou que o Oldenburg escrevia em francês as notas para ele mesmo, embora ele fosse alemão. O outro lembrou que o que estava escrito lá devia ser de 1659, portanto numa data próxima da data do outro documento, que tinha sido escrito às pressas, portanto a letra provavelmente equivalia, e aí nós pedimos o livro do cartulário, aonde o Henry Oldenburg escrevia os rascunhos das cartas dele. E descobrimos que a letra era do Oldenburg quando ele estava com pressa, em francês. Aí o corpo principal da receita, ali está a receita, essa é a receita da pedra filosofal mesmo. E de Bois não era da madeira, era uma figura que foi enforcada na França pelo ministro Richelieu, não é? Porque ele apresentou diante do rei a transformação de não sei o que lá em ouro. A gente hoje em dia sabe mais ou menos bem que eles estavam trabalhando com a púrpura de Cássio. E não quis dar receita, não deu a receita, foi parar na Bastilha e acabou enforcado. Uau. Então, este homem enforcado tinha um manuscrito que foi copiado pelos 4 cantos da Europa. E Henry Oldenburg conseguiu uma cópia desse manuscrito
no momento em que está acontecendo o movimento do segundo parlamento, que num momento vai virar outra coisa. Deixa eu te interromper, que está animando agora um outro aspecto. Eu queria dizer que o nosso tempo está acabando, mais uma vez, e que acho que hoje a gente conseguiu realmente trazer uma vertente distinta, né, dos nossos programas, porque raramente a gente tem a oportunidade de apresentar uma pesquisa cujo material é fruto de professores da nossa universidade que vão ao exterior e como desbravadores, viajantes, né? Mais ou menos, assim que eles sentem. Ao contrário, vão lá na Inglaterra, encontram os documentos e, além do mais, mapeiam, né, no sentido forte da palavra, esse conhecimento. Essa é a proposta do Nova Estela, Ciência e Debate, programa da TV PUC São Paulo, um programa que busca, como hoje procuramos apresentar, aprofundar a nossa reflexão sobre a origem da ciência moderna, a origem da ciência da matéria, né, daquilo que a gente hoje em dia transforma, usa, incorpora, está aqui em toda a nossa tecnologia e que muitas vezes a gente desconhece como é que isso foi se desenvolvendo, como é que isso aconteceu. Eu agradeço muito a professora Ana Maria Afonso Goldfarb, que vai voltar com certeza aqui no Nova Estela para outros capítulos dessa história. Novela. É melhor que uma novela, é melhor que O Nome da Rosa, eu diria. Muito obrigado. Não enquanto história, mas é isso. Vamos lá, sempre olhando as estrelas novas no céu que possam nos orientar e iluminar no presente.